Vamos voltar. Renda variável, ações. Gosto demais de ações, gosto muito de ações. Só que você deve saber em que momento entrar. Não estou dizendo que não é para entrar no começo, até porque quem está comigo, eu estimulo sempre a comprar uma ação logo no comecinho. Agora, comprar uma ação é diferente de... Vamos lá. Você tem 20 mil reais para investir aí que você guardou por um tempo e está lá guardadinho e agora você vai começar a entrar no mercado, você vai começar a investir, tá bom? Ou você vendeu um carro, ou você ganhou alguma coisa. O que pode acontecer? Você vai lá e comprou agora 15 mil reais em ações porque falaram que é legal, que falaram que rende muito. E foi lá e colocou 5 mil reais em tesouro. É pior, colocou num CDB para 2 anos. Ou seja, para esse momento, você pode precisar desse dinheiro a qualquer momento, a qualquer dia, nesses próximos dias. E aqui, você está com o dinheiro preso para 2 anos. Errou aqui, tá bom? Numa situação como essa. Quer dizer que nunca se deve fazer? Se estiver começando, nunca se deve fazer isso. Então, o que se deve fazer? Tá tudo bem se você pegar aqui e comprar ali, puxa, eu quero comprar 500 reais em ações. Só que aí 19.500 reais eu vou mandar para renda fixa enquanto eu estou aprendendo. E aí desses 19.500, pô, eu quero a maior parte do meu dinheiro, sei lá quanto, você vai ter que fazer a conta e entender o que você pode precisar. Puxa, eu posso precisar de 10 mil ao longo dos próximos tempos, eu não quero correr risco nenhum, só quero garantir contra a inflação. Manda para o Tesouro Selic. Tá bom, ainda tem 9.500 aqui. Ah, eu quero pegar 5 mil disso aqui. Pô, eu quero colocar num CDB desses bonzões aí, desses que estão pagando uma graninha, né? IPCA mais 5,5% para 1 ano. Meu dinheiro vai ficar preso por 1 ano, mas está tudo bem. Você está prevendo isso. Ainda tem 4.500 aqui, que de repente você vai colocar em outro tesouro, um tesouro IPCA mais, para um determinado período, sabendo que, puxa, se você tirar antes, você pode sim ter rendimento negativo. Mas você pode tirar antes, não está preso, e você está de olho, começou a estudar, viu esse vídeo, viu outras coisas, acompanhou outras pessoas, leu o livro, entrou aqui na comunidade, começou a entender mais e começou a entender que, opa, agora é momento de entrar nesse tesouro IPCA+. Agora é momento de fazer um tesouro pré-fixado. Olha que interessante. Por quê? Você poderia fazer um tesouro pré-fixado, investir num tesouro pré-fixado. Daqui a pouquinho vai chegar exatamente este momento, tá bom? E lembrando que eu não estou falando nada de ações aqui agora, só estou usando exemplo. Daqui a pouquinho o que vai acontecer é o seguinte. Os juros estão subindo, tá? Os juros estão subindo ainda. Então, Selic hoje está em 10,75%, acho que é isso, né? Tá bom. Ela deve ir para, de repente, sei lá, pode chegar aqui 11,75%, falam até em chegar em 13%. Caramba, já pensou? Mas deve chegar assim. Só que vai chegar esse determinado momento e o mercado já espera, e mais ou menos por aqui. Ninguém consegue prever futuro, mas dá para ter uma ideia de que se o mundo não mudar muito em relação ao que está hoje, se o caminho não mudar muito em relação ao que está hoje, se o Brasil não mudar muito em relação ao que acontece agora, sabendo que tem eleição, e pode sim mudar. Mas se nada acontecer, depois disso, começa a vir uma quedinha. Vai ser o caminho natural. Se a inflação estiver ali mais ou menos controlada, estiver dentro do limite estipulado pelo Banco Central, aí pode vir para 11, pode vir depois para 10, pode vir depois para 9. A gente não sabe, pode cair de 10 para 9,5, pode cair de 11,5 só para 11 antes de chegar no 10. Pode acontecer, pode ser mais lento. Isso aqui, o grande detalhe aqui, percebe que aqui tem um pico? Quando aqui tem um pico, os títulos pré-fixados, o que são pré-fixados? São aqueles em que você sabe exatamente quanto você vai receber. Não tem essa historinha que é boa, tá? Aqui, mas IPCA mais 5,5%. Por que isso aqui é bom? Porque isso aqui garante que a inflação, se a inflação subir para 20, você ganha 25. Se a inflação for para 1, você vai ganhar 6,5. Está sempre acima da inflação. Mas o que acontece aqui é o seguinte. Pré-fixado, que pouca gente dá atenção, neste momento de pico, ele é interessante, porque os títulos pré-fixados vão estar pagando, de repente, sempre um pouquinho abaixo ou próximo disso, ou às vezes até acima, mas na maioria das vezes um pouquinho aqui abaixo, próximo. Vai chegar nesse momento, pode ser que eles estejam pagando aqui um pré-fixado que paga 12% ao ano por 5 anos. Sabe o que vai acontecer na prática se você tiver
neste momento aqui, nesse momento um pouquinho antes, investido, quando chegar aqui ninguém mais vai ter título que paga 12. Quando chegar aqui ninguém mais vai ter título que paga 12. Quando chegar em todos esses momentos aqui, olha, as pessoas vão estar doidas por aquele título que paga 12% ao ano. Por quê? Porque elas vão estar conseguindo aqui, de repente, 5,9%. Porque elas vão estar conseguindo aqui 6,5%. Pô, e você tem um que paga 12%. Quer dizer que esse seu título vai valorizar. E ou você fica com ele, porque você garantiu um rendimento legal, ou você vende. E o mercado vai estar pagando mais, tá bom? Então, só para entender que existem momentos certos de fazer algumas coisas. Vamos lá, o que mais aqui, né? Baguncei todo o meu gráfico de ações aqui. Na verdade, o que eu faço com isso? Isso aqui era só um exemplo. Eu vou botar ele aqui assim, ó. Exemplo, para a gente não perder isso aí, né? Vamos botar isso para trás, lá para baixo. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Deixou. Pronto, desbaguncei. Desbaguncei o negócio. Então, ações. Gosto muito, mas você faz isso, começa devagarzinho. Depois de um tempinho, tá bom? Você já está aqui com 17 mil na renda fixa, 3 mil em ações. Tá tudo bem fazer isso. Aí, de repente, desses 3 mil em ações, você vai aqui para o seguinte, né? Você tinha 3 mil lá, que você comprava ações. Pô, agora eu quero colocar 1.500 em ações e agora eu quero colocar 1.500 em fundos imobiliários. Por quê? Porque fundos imobiliários, eles rendem normalmente, quando eu falo rendem, a valorização, não é nem que rende, o movimento deles é muito mais, é menos volátil. O que é volátil? Sabe aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce das ações? Eles também sobem e descem. Só que se a ação faz aqui bastantinho, ele faz assim, olha, pouquinho. Enquanto isso, né, criptoativo faz bastantão. Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. Então percebe, criptoativo super volátil, ações bem volátil. Volátil é o quanto ela se movimenta ali para cima e para baixo. Fundo imobiliário, menos volátil. Só que o fundo te paga uma renda mensal. Pô, mas ações não fazem isso? Algumas, poucas fazem. Algumas pagam como dividendos, algumas empresas pagam. Depende totalmente da política da empresa. Você sabe disso ali antes de entrar e você sabe, vai acompanhando. Por que todo mundo, então, não quer essas empresas que pagam? Porque tem empresa que investe os lucros na própria empresa para que elas vão crescendo. Então vai ter gente que vai preferir ações que vão priorizar o seguinte: a empresa hoje vale R$1.500, vamos pensar que você comprou algumas cotas dela aqui. Pô, eu quero empresa que daqui a pouco vale 1.800, daqui a pouco ela vale 2.500, daqui a pouco ela vale 3.600. Opa, quero isso, mais do que dobrou o tamanho. Enquanto outras pessoas querem o seguinte: olha, eu quero uma empresa aqui de... caramba, apertei errado. De 1.500 ela vai para 1.600, 1.600 não, vamos por aqui 1.700, só que ela paga aqui um tantinho em dividendos. Aí essa empresa depois foi ali para 2.000, percebe? Ela rende meio, ela aumenta menos. Não necessariamente ela aumentaria menos, tá bom? Tem umas que pagam dividendos e ainda sobem bastante. Tem algumas, mas é difícil, né? Não tem muita mágica também no mercado. Então ela veio aqui e ela pagou, sei lá, pagou 300 em dividendo. Então, só para dar exemplo aqui com alguns números. E para mostrar que existem tipos diferentes. E aqui dentro realmente isso aqui vale vídeos e vídeos, não é só mais um vídeo não, sobre ações. O que mais aqui? ETF são fundos vendidos como ações, entenda dessa forma. Fundos vendidos como ações. Como é que é isso, né? Então vamos lá. É como se fosse isso, um fundo vendido como ação. Entenda dessa forma que vai fazer sentido. Você tem as empresas negociadas na Bolsa de Valores, o Ibovespa. A Ibovespa. Então existia o Bovespa, a Bovespa que virou a B3, que é a empresa mesmo que gerencia esse negócio todo, e existe o índice Bovespa, com empresas que são as 50 e pouco, 60 e pouco, hoje deve ter 60 e poucas mais negociadas, e tem outros critérios ali. Você poderia investir em cada uma dessas empresas, só que iria uma graninha. Ou você pode comprar um fundo, sei lá, um BOVA11, por exemplo, que ele já tem todas essas empresas. Não é que ele tem, é que ele replica o índice que acompanha a valorização dessas empresas. Tem vantagens e tem desvantagens, isso vai valer falar nos próximos conteúdos, tá bom?
Mas sabe que existe isso. Como existe, por exemplo, lá o QQQ, um que eu sou super fã, Estados Unidos. Mas dá para investir daqui tranquilamente mesmo. Que ele pega as empresas de tecnologia, as empresas que estão ali na Nasdaq, as grandes empresas, Google, Tesla, Apple, Microsoft e várias outras, assim como tem lá o VOO ou o SPY, são dois bem parecidos, pegam as 500 maiores americanas, como tem aqui o Small 11, por exemplo, no Brasil, que pegam as small caps, empresas menores com alto potencial de valorização, mas também tem um pouco mais de risco, tá bom? E aí falamos de empresas americanas, e podem ser chinesas e podem ser de outros países. Através de uma BDR você consegue comprar também. Tem aula por aqui. E mais uma coisa que vale sempre a pena você perguntar, tá bom? Porque se não tiver claro eu vou gravar de novo, vou mostrar de novo, vou entrar ao vivo para a gente fazer. Dá para você comprar daqui do Brasil uma ação lá de fora. Na verdade, na prática, assim, no fundo, é um recibo que representa uma ação, mas acompanha a mesma valorização, então pra gente, tanto faz o que é, o que não é, tá bom? Não importa que você compre aqui, sei lá, você compra uma Apple aqui do Brasil, então tudo bem. E aqui os criptoativos, Ethereum, Bitcoin, os DeFi, e várias. Quando eu falo várias, eu não sei quantas mil existem, tá bom? Mas passam ali de 10 mil, de 15 mil, sabendo que as maiores, Bitcoin, e as que eu te recomendaria, e Ethereum, as que eu te recomendaria começar. Se com ações recomendei começar com pouco dinheiro, tá bom? Daquele exemplo dos 20 mil, 500 ali para começar, depois de um tempinho, 3 mil, mas depois de um tempinho que você já aprendeu, já entendeu, e achar que entendeu nesse jogo é uma das coisas mais arriscadas que existem, mas tá, entramos nisso também depois. Aí você quer mandar um pouquinho para criptoativos. Pô, pega assim, ó, 20 mil, vou calcular 1% do meu negócio. Pô, R$200, estou achando muito pouco. Tá, vai lá, põe 3%, põe R$600, põe 2%, põe R$400. Só. Agora, ao mesmo tempo, eu não deixaria de ter. Quer dizer que tem que ser metade em cada um, metade em cada um? Não, quer comprar 400 aqui, tá tudo bem. Quer comprar 300 tá tudo bem. Eu não deixaria de ter e de comprar o quanto antes algum criptoativo. Principalmente, deixa eu ver se eu trago meu navegador aqui de novo. Principalmente nestes momentos, vamos pegar aqui uma visualização de gráfico. Nestes momentos em que BTC USD, estou buscando por aqui junto com você. Nesses momentos em que ele está em a super baixa. Olha só, volta para baixo ali. Quando eu falo super baixa, comparando com o que estava aqui, ele abril de 2021 estava $64 mil. Hoje, $42 mil. Percebe que é uma bela de uma queda? Mas percebe que essa bela de uma queda está dentro de uma belíssima de uma alta. Tá bom? Então, se a gente está falando hoje aqui em $44 mil, a gente falava aqui em $200, em $700, enfim. Só que está numa belíssima alta. Aproveita que esse negócio em alta está baixinho. Agora, não se empolga e não compre muito disso. Super fácil, super tranquilo comprar. Relativamente seguro. Relativamente menos seguro do que outras coisas aqui, do que ações, do que fundo imobiliário, do que ETF, do que BDR, mas com pouco dinheiro seu risco é menor. O que mais que vale a pena falar por aqui, vai? O que mais que vale a pena falar? Bom, para terminar essa aula, que já passou de meia horinha, o que você deve fazer, na verdade? Né? Diversificar. Comentei aqui, diversificar. Então, diversificar assim, renda fixa. Tá? E lembrando aqui, isso muito baseado aqui nesse seu perfil. Vamos até aproveitar aqui, vamos aproveitar o lance do perfil para isso. Por exemplo, conservador, mais em renda fixa, priorizando segurança. Priorizando segurança dentro da própria renda fixa. Mas quer dizer que é mais, mas não é tudo. Menos em renda variável. Mas põe um pouquinho em renda variável, tá bom? Porque senão você vai ficar numa renda fixa que, às vezes, sabe, se nesse momento agora de 2022, o comecinho, dá para conseguir um rendimento um pouco acima da inflação, mesmo com a inflação alta, tem os momentos em que isso é super difícil, tem momentos que a inflação está tão baixinha ali, né, o que é bom para a gente, mas não é bom para o aumento de patrimônio, em que se consegue simplesmente mais ou menos acompanhar. Então,
que você faz aqui, na verdade, né? Põe lá 80%, põe 90% aqui em renda fixa, mas põe 10% em renda variável. Começa com a renda variável, que aqui você vai para ações, você vai para fundo imobiliário, você vai para cripto, tá bom? Menos aqui em cripto, mas vai para cripto. Começa. E antes disso, sabe o que você faz? Faz o contrário não, né? Intensifica ou aumenta ainda mais essa concentração aqui em segurança. 97% e 3%, está tudo bem. 95% e 5%, mas começa por ali. Porque depois, você vai pegar aqui em renda fixa e depois, no momento que você achar que vale a pena, você pode ter ali 70% em renda fixa e você pode ter em renda variável, você ainda vai ter menos em renda variável. Renda variável aqui você vai ter seus 30%, que vai estar dividido entre algumas coisas, só que o ideal, né, eu estou falando aqui de uma maneira até simplificada, porque o ideal é o seguinte, você ter também aqui proteção, desde aqui de cima, tá bom? O que é proteção? Dependendo da grana que você tem, ainda não vai ser tão viável, mas aqui, alguma coisa, dólar, ouro, prata, não precisa comprar moeda de ouro, moeda de prata, mas alguma coisa que está vinculado, que está relacionado a isso. Por quê? Porque a tendência nas grandes crises é que isso aqui suba. Né? Essa é a tendência. Só que se você ficar só nisso, isso aqui cai nos períodos normais. Então ele vai caindo, enquanto o mundo está andando bem, caindo um pouquinho ou ficando no mesmo lugar. Quando tem crise em que tudo cai, isso costuma subir. Então é um pouquinho para se proteger. Né? O arrojado aqui, às vezes, ele quase nem tem renda. Na verdade, todo mundo deveria ter renda fixa assim, mas depois você vai ter o super arrojado. Mas ele tem menos em renda fixa. De repente ele vai ter 20%. Era que sumiu minha digitação. Isso aqui vai depender do seguinte. Ele tem 20% aqui, ele vai ter os 80% aqui em renda variável, distribuídos de várias maneiras e tudo mais. 80%. O que acontece é que é o seguinte, quanto representa esses 20% para uma pessoa? De repente, para uma pessoa, ela representa 10 mil reais. De repente, para outra pessoa, representa 300 mil reais. Não percebe a diferença disso? E, de repente, para quem representa 300, para um que representa 300, faz com que ela viva durante 10 meses e para outro que representa 300, poderia fazê-la viver por 3 anos. Então, isso depende muito do seu momento, do seu perfil, de como você está na vida. Tá? Para entender que não existe receitinha mágica. Você diversifica, você vai mudando, você vai aqui, né, usando um instrumento, outro instrumento, e tem alguns a mais aqui, alguns que eu nem citei, mas basicamente são esses. Você usa esses instrumentos, vai dividindo o seu dinheiro, sabendo o que é seguro, o que é efetivamente seguro, o que não é seguro, sabendo que não é seguro ficar só nisso, no final das contas, tá bom? Não por segurança, mas por falta de rendimento ao longo do tempo, por falta de crescimento ao longo do tempo. Define objetivo. Às vezes o objetivo de uma pessoa é quitar um financiamento de imóvel mais rápido. O objetivo de outra pessoa é aumentar a entrada para comprar o imóvel. O objetivo de outra pessoa é fazer uma grande viagem e sobrar dinheiro para fazer outras grandes viagens todos os anos para o resto da vida, só com os rendimentos. Tenha os seus objetivos. Enfim, já deu aqui um belo de um tempinho. Serviu como um primeiro resumão por aqui. Eu espero que você deixe comentário para que a gente entre aqui nos próximos conteúdos de um jeito que eu consiga te ajudar mais. Até!